e o Espírito Santo falava tanto comigo cada vez que eu a encontrava, e não foi diferente poucos minutos antes do culto. Então eu queria que você aproveitasse o máximo. Se estiver cansado, dá uma levantada, dá uma bocejada, estica o corpo, mas não perde nada que Deus quer falar com você essa noite, não. Às vezes o cansaço nos impede de receber de Deus, e o meu desejo, claro, como todo pregador que prepara a palavra de Deus, é que você receba o máximo dela, que você aplique na sua vida. A mensagem ela toda tem, do começo ao fim, áreas que você pode e deve estar aplicando na sua vida. Eu vou falar sobre um homem chamado Eliseu, que tinha um desejo enorme por mais de Deus. Quantos querem mais de Deus? Amém. Esse homem tem tanto para nos ensinar. A história desse homem começa antes desse capítulo, mas nesse capítulo ela é crucial para a gente entender o que essa ousadia, esse desejo por mais de Deus levou ele a ter. Eu vou ler um pouco desse capítulo, não vou ler todo ele, mas até o verso 14 a gente vai ler esse. Diz assim: quando o Senhor levou Elias aos céus num redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho disse-lhe Elias: fica aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. 2 Reis 2, capítulo 2, verso 3 agora. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para o céu o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem nisso. Então Elias lhe disse: fica aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Desceram então a Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem nisso. Em seguida, Elias disse: fica aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por minha vida que não te deixarei ir só. Então partiram juntos. 50 discípulos dos profetas os acompanhavam e ficavam olhando à distância. Quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão, então Elias tirou o manto, enrolou e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram em chão seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Na maioria das traduções está: dai-me porção dobrada do teu espírito. Verso 10, disse Elias: seu pedido é difícil, mas se você me vir, quando eu for separado de você, terá o que lhe foi pedido. Do contrário, não será atendido. Verso 11, de repente, enquanto caminhavam e conversavam, aparecia um carro de fogo e puxado por carros de fogo que os separou. E Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e rasgou-a no meio. Depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Linda essa passagem, como a gente aprende, cada vez que você voltar a ela, Deus vai falar algo muito profundo com você. A história de Eliseu não começa aqui, a história de Eliseu começa lá atrás, em 1 Reis 19, a gente não tem tempo de olhar o texto, mas é a história muito conhecida quando Elias passa por um momento difícil na sua vida. Alguns dizem que ele estava deprimido, outros dizem que ele estava já cansado do seu ministério, de tanto tentar convencer o povo que Deus é Deus
E na grande batalha entre ele e os profetas de Baal, foi a gota d'água para Elias, de acordo com muitos interpretam isso. Ele falou, já chega, esse povo não quer saber de Deus. E ele decide, né, dar cabo à sua vida. Ele sabia que não podia suicidar, ele sabia que não podia morrer. Ele pediu a Deus, Deus tira minha vida, porque eu acredito que eu já fiz o que eu deveria ter feito e as pessoas não ouvem. As pessoas não querem. E tem aquele momento maravilhoso com Deus no monte, onde Deus fala com ele através de uma brisa suave. E ali Deus dá essa instrução para ele, olha, Elias, sai desse morro, para com essa conversa de querer morrer, tem muita coisa que eu quero fazer na sua vida, mas eu vou atender o seu pedido. De certa forma você não vai morrer agora, eu tenho algumas coisas para você fazer ainda. E Deus diz para ele, sai daí e vai ungir Hazael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel. E aí é onde surge o nosso personagem de hoje, e Eliseu como profeta no teu lugar. Primeira vez que a gente vê Eliseu, então, sendo mencionado, é nesse contexto. A gente não sabe nada se Eliseu vinha buscando, se Deus já havia falado com ele. Aí a verdade é que ele aparece assim para nós, como um pedido de alguém querer sair da sua posição, e ele como aquele possível substituto de Deus, escolhido de Deus para estar no lugar de Elias. A verdade é que Elias devia estar tão desesperado e tão querendo logo partir daqui, que ele não fez nada do que Deus mandou, com exceção de ungir Eliseu. A única coisa que ele fez do que Deus mandou para ele foi ungir Eliseu. Ele não ungiu, quem fez depois a unção do rei da Síria foi Eliseu. Ele não ungiu o rei de Israel, Jeú, foi Eliseu que fez mais tarde. Ele saiu e imediatamente falou assim, quer saber uma coisa? Eu vou jogar na mão desse rapaz aí, desse jovem, desse meu substituto, e ele que se vire com essas coisas que Deus quer. Eu estou pronto. E ele sai e ele encontra no capítulo 19, 20, você vai ver. Quando ele encontra Eliseu, algo tremendo acontece. Eliseu está trabalhando no campo. Deus gosta de pessoas ocupadas, sabia disso? Amém? Deus não chama pessoa desocupada, não. Tem gente que fala assim, eu preciso trabalhar para Deus, e acha que Deus gosta de você aí onde você está, trabalhando. Porque ele estava trabalhando junto com os bois do seu pai. E quando Elias fala para ele, olha, vem comigo, ele entendeu imediatamente, havia uma característica específica nos profetas dos dias de Elias. Está me chamando para ser discípulo. E imediatamente ele falou, deixa eu despedir de meus pais. E dá tchau, porque eu sei que eu não vou voltar. É uma missão sem volta. Servir a Deus é isso, é uma missão sem volta. Amém? E ele sai, põe fogo na carroça que ele trabalhava, mata os bois, faz um churrascão, picanha para todo mundo, né? E aquele grande churrasco, ele falou assim, uma coisa eu tenho certeza, eu não volto para a vida que eu estava. Então a convicção de Eliseu é algo tremendo, isso já começa a me chamar a atenção desde o início da sua vida. Porque Elias não deixou ali, eu vou deixar aqui um pezinho de meia, vai que não dá certo. Elias tinha uma convicção, uma convicção tremenda, que o chamado de Elias na sua vida era algo para toda a vida, e que ele não ia voltar atrás. Então ele surge assim, surge num contexto bem interessante, já demonstrando como era o seu coração. E falando nisso, a gente tem que aprender muito com esse homem, porque a gente vive dias, irmãos, que as pessoas não almejam mais as coisas de Deus, não desejam mais por as coisas de Deus. A verdade é que se há algum chamado na vida de alguém, a pessoa pondera duas vezes, será que vale a pena? Não sei. Eu sou de uma época onde as pessoas queriam ser pregador, você lembra disso, pastor Márcio? Pessoas queriam. As pessoas participavam de estudos bíblicos, de institutos bíblicos, se possível iam para seminários, porque eles falavam, Deus tem um chamado na minha vida. Hoje em dia, alguém conhece alguma pessoa que está com desejo de ser pregador? Se estiver sabendo, me avisa. As pessoas não querem mais as coisas de Deus. E eu me refiro à pregação, como é o meu ministério, mas existem tantas coisas que Deus nos chamou para fazer, as pessoas não almejam mais. Então, sei lá, o meu desejo é que essa mensagem, de alguma forma, mexa com as bases da sua estrutura e você começa a pensar, poxa, eu preciso de buscar mais de Deus. E quantos podem entender que isso pode ser para você essa noite? Eu preciso desejar por mais de Deus. E não desejar com mediocridade, mas desejar como Eliseu desejou. Desejar com ganas, com querer receber não só o que Deus tem para mim, mas muito mais do que Deus tem para mim. Quando Deus mandou ungir Eliseu, hoje vai ser um problema, Eliseu. Quando Deus mandou ungir Eliseu, em momento nenhum Deus disse para ele que a unção ia ser especial.
Se você for lá no texto, como eu disse, eu não tenho tempo, hoje à noite é corrida e já me tomaram bastante meu tempo, viu, Jane? Então, a gente vai ver que foi simplesmente uma unção normal, vai lá e unge ele. Essa ideia de unção dobrada, de principal dos seus profetas, isso foi de Eliseu. Era o coração de Eliseu. O coração de Eliseu determinou algo mais para a vida dele. É interessante isso, porque todos nós temos uma chamada, sabia disso? Todos nós fomos chamados por Deus. Mas o que vai determinar o tamanho da unção ou do projeto que Deus tem na sua vida, vai depender de você. Vai depender de você. Eu não tenho tempo de te mostrar, mas eu quero que você creia em mim. A maioria das pessoas acreditam que Deus ouviu ao pé da risca esse pedido de Eliseu, de unção dobrada. A ousadia dele foi tão grande, o desejo dele por receber de Deus, porque até nos milagres realizados por ambos, seja a pessoa confiando em contar as profecias, os pequenos, os grandes, sempre dá o dobro. Eu tenho uma lista para você aqui, rapidamente eu quero te mostrar. 7 grandes milagres que Elias realizou. Eu vou ler rapidamente. 3 anos e 6 meses de seca por causa da sua palavra. Segundo, multiplicação de azeite e de farinha na panela da viúva. Ressurreição do filho dessa viúva, descida do fogo do céu em resposta à sua oração, chuva depois de 3 anos e 6 meses de seca por causa da sua oração, descida do fogo do céu para matar os soldados que vinham lhe prender, e travessia, que é essa que nós vimos, do rio Jordão a seco. 7 grandes milagres. Há quem veja 8, há quem veja até 13, incluindo profecias e esses outros detalhes. Mas quando você chega na vida de Eliseu e começa a contar, e eu tenho todas as passagens aqui, se você depois quiser, mas se você fizer qualquer busca na internet, você vai ver isso. Isso é algo fácil de encontrar hoje. 14 milagres Eliseu realizou. Elias realizou 7, Eliseu realizou 14. E é tão interessante que dos 14, eu não vou ler todos eles, o primeiro começa a travessia do Rio Jordão, que a gente acabou de ver, a purificação das águas, a cisterna no deserto, o machado que flutua, os pães para alimentar 100 homens, a cura da lepra de Naamã, a lepra que foi para Geazi, e todas essas coisas. E a última delas, nessa conta que a gente faz aqui para dar 14, é a ressurreição daquele homem que caiu em cima dos seus ossos quando estavam indo enterrar ele e o exército inimigo vinha. As pessoas estavam indo enterrar o morto, imagina isso, né? Tinham sido só 13 na vida dele, se for contar por essa conta de grandes milagres. De repente eles veem o inimigo, nossa, está vendo o inimigo, deixa cair o morto e sai correndo, mas coincidentemente o morto cai aonde? Em cima dos ossos de Eliseu. E o cara olhou assim, o quê? O inimigo também saiu no pico, não ficou, porque ele sabia que ia sobrar para ele. Mas seja como for, até na morte Deus honrou esse homem, dando a ele exatamente o dobro. Se você, como for que você procure contar, você vai ver que foi exatamente o dobro, mostrando que Deus honra quando a gente tem ousadia. Você sabia disso? Deus ama pessoas ousadas. Deus ama pessoas que têm desejo por mais dele. E isso é maravilhoso. Mas algo interessante Eliseu me mostra. Deus chama ele, dá a ele a disponibilidade de servir a Deus, mas Eliseu falou assim, sabe uma coisa? Eu não quero ser um tapa-buraco. Eu não quero ser simplesmente alguém que vai substituir esse profeta. Eu quero marcar a minha geração. E Deus está atrás de pessoas assim. Deus está atrás de pessoas não para simplesmente estar por aí. Deus quer pessoas com ousadia e desejo, falar assim, sabe uma coisa? Eu quero estar, mas eu quero ser alguém especial no reino de Deus. Eu quero ser usado e ousado para Deus. Eliseu, quando ficou sabendo que Elias estava atrás dele, falou assim, tudo bem, ele está atrás de mim, tem tanto profeta para escolher, mas eu vou aproveitar a oportunidade, já que eu fui o escolhido de Deus, e vou mandar logo lá em cima. Se for para ser, vai ser. E a gente leu a passagem do verso 9 do capítulo 2 aqui. Eu aceito, mas faça de mim o principal dos teus profetas, que tenha o espírito profético, me dê unção dobrada. Eliseu se recusou a ser um tapa-buraco, ele queria a sua porção, e é uma porção extraordinária, dobrada, cheia. Me admira as pessoas de hoje em dia que não têm ambição pelas coisas de Deus. Você fala assim, eu queria tanto que Deus me tocasse, como? De qualquer jeito. Um toque de Deus. Eu queria sentir um frescor de Deus. Sabe, irmãos, a gente está precisando de ter pessoas
que fala assim, gente, eu quero ser tocado de um Deus, mas como? Vai passar os 3 dias assim, queimando a presença de Deus. A gente está falando em busca de Deus, e a gente vinha num ritmo falando sobre isso nas sextas-feiras, mas hoje em dia parece que é o pastor que quer empurrar sobre as pessoas isso. E deixa eu te dizer uma coisa, se for isso, nunca vai acontecer. Se dependesse do desejo de Elias sobre Eliseu, ia ser só um toque. Mas o coração de Eliseu determinou o tamanho da presença de Deus na vida dele. Você sabia que no céu não há desperdício? Sabia disso? Nunca houve nenhum momento de milagres de Deus, de presença de Deus, onde houve desperdício. Multiplicação de pães e peixes. Você vai ver que quando sobrou, o que Jesus falou? O que Jesus falou? Apanha aí, guarda, porque no reino de Deus não há desperdício. Na multiplicação de azeite que eu mencionei que Eliseu faz, quando parou as vasilhas, o que parou? Parou o óleo. Porque Deus falou assim, nossa, eu tenho uma unção para derramar sobre esse lugar aqui. Mas acabou a vasilha, continua derramando. Não tinha onde armazenar, parou. Irmãos, o que vai determinar o tamanho da presença de Deus na sua vida, da unção de Deus, que a gente está chamando hoje, é o tamanho do teu coração e o desejo que você tem para receber de Deus. Não adianta eu ficar aqui espremendo querer vir sobre a tua vida uma unção, se no teu coração não há fome, se no teu coração não há desejo. Deus não é Deus de desperdício. Eliseu entendeu que ele não foi chamado para preencher lacuna, não. Ele falou assim, não, eu acredito que tem algo para mim. Você sabia que no céu tem algo escrito com o teu nome? Na prateleira, esperando você? Esperando você se dar conta que é seu? Uma autoridade, uma unção, um ministério, quem sabe uma igreja para você pastorear. Está lá no céu. Deus falou assim, no dia que ele buscar, no dia que ele pedir, ele vai receber. No dia que ele estiver realmente convicto que eu o chamei, eu vou derramar sobre a vida dele. Sabe, irmãos, o que vai determinar a sua vida é o seu coração. Como é que você vê o plano de Deus para você neste mundo? Como é que você se enxerga? Não vou pedir para você fechar o olho e pensar nisso, senão você dorme. Mas de olhos bem abertos assim, pensa assim, onde é que eu estou nesse plano de Deus? Você viu que o texto que eu li, eu não tenho tempo de voltar, mas você viu que tinha vários seguidores de profetas. Existiam outros profetas. Deus não está, eu não estou dizendo que você é a cereja do bolo. Deus vai usar outras pessoas, mas você também é alguma coisa nesse mundo, amém? Você tem parte nesse plano de Deus. Você que me assiste, você que está aqui, você tem parte nisso. E você precisa entender o que você quer que Deus faça com você, querido. O que Deus quer fazer com você e o que você quer que Deus faça com você. Quem vai determinar isso? Claro que Deus tem um plano, mas a dimensão é você. A profundidade é você. O quanto isso vai causar é você. Você simplesmente pode passar por essa geração sem marcar a vida de ninguém. Ou alguém que vai dizer, sabe uma coisa? Eu acredito que Deus tem algo para mim. Eliseu entendeu que tinha algo para ele. Um mero coadjuvante ele não ia ser. Um tapa-buraco ele não ia ser. Um preenchedor de lacunas ele não queria. Ele falou assim, eu quero o que é meu. E eu quero de uma forma especial. Eu quero dobrado. Eliseu abriu mão, irmãos, de tudo que ele tinha no passado para receber o novo de Deus. Há 2 coisas que me chamam a atenção na vida de Eliseu que, para mim, acho que é chave se você quer mais de Deus. Quando eu disse para você que Elias chamou Eliseu, ele pôs fogo no carro de boi. Ele pôs fim àquela vida que ele levava. Ele entendeu que falou assim, para ter esse projeto de Deus na minha vida, eu não posso ficar titubeando entre o passado e o futuro. Quantos sabem o que eu estou falando? Você não pode ficar, vem na igreja e fala assim, eu queria tanto mais de Deus, queria tanto que Deus me tocasse, mas amanhã, sábado, quando a gente vem no domingo, na segunda-feira, você volta a fazer as mesmas coisas que você faz todo dia. Quantos sabem o que eu estou falando? Irmão, não vai acontecer. O pastor está falando que eu tenho que quit meu job, jogar tudo fora, acabar com tudo? Não. Mas alguma coisa tem que mudar. Você tem que entender o seguinte, Deus tem uma chamada na sua vida ou não? Quantos têm certeza disso? Levanta a mão e fala, Deus me chamou. Eu sei disso. Então alguma coisa tem que romper com onde você está e onde você quer ir. Alguma coisa tem que acontecer. Se ficar aí todo dia passando, e o boi, olha lá o carro, se não der certo eu pego de novo ali. Irmãos, não vai fluir. Tem que ter uma convicção da sua parte. Ali era o projeto que eu tinha até o dia que eu entendi
que Deus tem um chamado na minha vida. Até o dia que eu entendi que Deus tem uma unção especial para mim. Outra coisa que me chama a atenção, não só ele abriu mão com o que era o projeto pessoal de vida dele, mas o verso de número 12 e 13, quando ele vê Elias subindo aos céus, diz que ele rasgou as suas vestes. Quanto prestaram atenção nisso? Rasgou as suas vestes. Na minha Bíblia eu tenho sublinhado duas coisas. Se você quiser fazer a mesma coisa, não é pecado se sublinhar a sua Bíblia, se você tem ela. 1 e 2. 1, rasgou as suas vestes. Depois eu te dou 2. Eu sei que era um hábito comum de fazer naqueles dias. Rasgar as vestes como um sinal de luto, de indignação, de tristeza. Era comum. Mas há um símbolo aqui muito importante. E o símbolo é: eu estou abrindo mão agora da minha antiga identidade, do meu velho homem. O número 1 eu disse que é rasgar as vestes. O 2, você sabe qual que é? Pegar o manto. Antes de pegar o que era o símbolo da unção daquele homem na vida dele, ele falou assim: eu preciso de abrir mão do que é o símbolo que eu carrego na minha vida até então. Eu preciso de abrir mão dessas vestes, porque essas vestes identificam quem eu sou. Até aqui eu sou aprendiz, até aqui eu ando como discípulo do profeta, mas agora eu sou o profeta de Deus para essa terra. Ele rasgou as suas vestes e tomou posse daquilo que era o novo na vida dele. É tão interessante isso, porque as pessoas começam a perceber, quando as pessoas estão sérias com Deus, pela forma que ela começa a agir. A atitude dela muda. O caminhar dela com Deus muda. As pessoas claramente olham para ela e falam assim: já não vejo a mesma pessoa de outrora. Quantos sabem o que eu estou falando? Essa pessoa está diferente. Por quê? Porque ela rasgou as vestes. Ela abriu mão da sua antiga identidade e agora está tomando uma nova. Não é do dia para a noite. A gente lê muito rápido isso na Bíblia, mas não é do dia para a noite. Mas vamos lá, a aplicação dessa mensagem, que o tempo voa. Você percebeu? Quando Eliseu pediu a Elias para receber essa unção, o que Elias disse para ele? O que Elias disse para ele? Fica comigo, rapaz. Anda junto. Cola em mim. Anda lado a lado, rapaz. Você quer o que eu tenho? Você quer a unção de Deus que está na minha vida? Anda. Já viu uma terminologia aqui na América que é be my shoes? Calce os meus sapatos. No Brasil a gente usa veste a minha camisa. Você quer ter o que eu tenho? Anda comigo. O bonito quando você vê uma pessoa ungida por Deus, quando você deparar-se com o homem de Deus, não pede para ele pôr a mão sobre você e transferir bênção, a unção na sua vida. Já viu gente fazer isso? Pastor, eu quero uma unção, uma transferência de unção. Isso não existe. Deus não está ali no céu, assim, vai ser desperdício. Porque a pessoa não está pronta, não entende o que significa. Transferência de unção, isso não existe. Né? Bíblia em pílula. Eu quero conhecimento, toma aqui, filho, então receba. Não, você não vai ler a Bíblia para ver, não vai buscar e aprender para ver se você vai aprender. Então tem um processo. E detalhando aqui o que Eliseu viu e percebeu de Elias, eu vejo um princípio aqui, claro que não era essa a intenção, eu acho, mas eu acho muito bonito ver isso no texto. Qual foi o primeiro lugar que Elias falou para ele? Você precisa estar comigo aonde? Aonde? Olha na Bíblia aí. Onde que é? Você quer isso? Cola comigo. Eu estou indo para onde? Para Betel. Não é isso que o texto diz? Deus me mandou para Betel. E ele falou assim: então, meu amigo, estou junto contigo, bora para Betel. Bora para Betel. O que significa Betel? Bethlehem, casa de pão. Betel, casa de Deus. É uma abreviação. Mas eu fui ver, Betel significa casa de Deus. Estou indo para o lugar que é a casa de Deus. É interessante isso que ele falou assim: você quer o que eu tenho? Vem comigo para a presença de Deus. Você quer o que eu tenho? Você quer a unção que está na minha vida? Onde que é o lugar? Ele não apontou para ele apontou para onde? Para a casa de Deus. Isso é bonito de uma pessoa ungida, né? De verdade. A pessoa que tem e não fica com aquele negócio, é mistério, ele é meu. Não, é para todo mundo. Você quer a presença de Deus? Está na casa de Deus. Está na casa do pão. É buscando a Deus que você vai encontrar a unção de Deus na sua vida. Segundo lugar que ele falou, onde foi? Jericó. Jericó, é claro que fica difícil, e eu não quero forçar aqui, mas embora eu vou ter que forçar.
palavra Jericó significa casa ou cidade das palmeiras. Mas há uma outra tradução para esse nome. A outra tradução significa, talvez, por causa das palmeiras e pela sua bela formação de oásis, chamava fragrância. Eu fui ver isso, achei tão interessante. Jericó podia simbolizar também ou significar fragrância. O que fragrância te lembra? O que fragrância te lembra? Perfume. Alguém está sentindo o perfume da pessoa perto de você? Só se pôs muito, né? Não é só se pôs muito? Vocês estão tão caladinhos hoje. Vou fazer igual o pastor da semana passada, perguntar se você sabe Bíblia, aí você fica todo sem jeito. Ele falou assim, fragrância. E eu estou perguntando se você tem aí É claro que você não está sentindo, porque para sentir o cheiro, você tem que chegar perto. Você tem que se aproximar. A ideia de intimidade, a ideia de estar próximo, a ideia de chegar junto. É tão interessante isso, porque tem gente que está na igreja, está na casa de Deus, mas não tem intimidade com Deus, pastor Márcio. Não quer intimidade com Deus, mas quer a unção de Deus. A pessoa quer a unção que está em fulano e ciclano, mas não quer pagar o preço, vamos usar esse termo, que pessoas estão pagando. A pessoa até vê, por exemplo, um pregador de fora vem, passa por essa região, vamos lá, tem uma unção especial em determinado lugar. Tem gente que corre para ver isso. Corre, e tudo bem. E aí o que acontece? Chega lá, acha que vai ser fácil receber. Irmãos, uma coisa que eu aprendi, essa unção que está sobre esses homens pode estar sobre você, pode estar sobre mim, sabia disso? Sabia? Só o Enad que crê, só o Enad. Sabia disso? Eu creio junto com o Enad por você. Pode estar na sua vida, se você buscar ter intimidade com Deus. A Bíblia fala de sentir o perfume suave de Cristo. Há uma fragrância que Deus quer disponibilizar para você e para mim, se a gente buscar Deus. E por último, diz que ele ia para onde? Jordão, Rio Jordão. A palavra Jordão significa literalmente descer ao bebedouro. Preciso te falar mais sobre isso? Descer ao bebedouro. Eliseu, você quer o que eu tenho? É para a casa de Deus. Tem intimidade com Ele. E desce ao bebedouro. Se humilha na presença de Deus. Busca beber das águas do Senhor. Que essa unção vai vir sobre a tua vida. A gente lê o texto e a gente vê, mas eu acredito que havia um sim, porque os nomes na Bíblia são muito especiais. Não é por acaso que Eliseu, de repente, surge todo esse plano meio louco aqui na vida dele. Eu preciso estar em tal lugar. Rapaz, eu estou te fazendo um pedido, você está indo para tal lugar, para tal lugar. Eu acho que na mente de Eliseu, quando Elias disse, eu estou indo para Betel, Betel, a gente ouve Betel como nome, mas naqueles dias, na língua falada, hebraica, ele estava falando, eu estou indo para onde? Para a casa de Deus. Você quer o que eu tenho? Gruda em mim. Estou indo para onde? Para a casa de Deus. Você quer o que eu tenho? Gruda em mim. Estou indo para onde? Para o lugar das fragrâncias. Cidade das palmeiras. Você quer o que eu tenho? Quero. Então vem comigo. Desce ao bebedouro. Eliseu estava ouvindo tudo isso e falou assim, uau, é muito mais do que um pedido. Há um preço a pagar. É muito mais do que simplesmente eu quero e você me dá. Há um processo. E Elias entendeu isso, ou Eliseu entendeu isso, e Elias honrou o desejo desse rapaz. Esse cara está sério. Esse rapaz quer realmente isso. Eliseu e Elias têm muito para nos ensinar. Hoje a gente vive em dias que as pessoas não querem mais grudar em pessoas ungidas. Pelo contrário, fogem de pessoas ungidas. Porque pode revelar coisa na sua vida, né? Pode falar o que você não quer ouvir. Eu estava lendo uma estimativa muito triste, mas que hoje eu entendo que é verdadeira. Porque eu vivo isso. Pastores não têm amigos íntimos. Você sabia disso? Porque ninguém quer ser amigo de pastor. Porque de vez em quando o pastor, na unção que Deus está na vida, ele vai ter que te falar coisa, ou falar coisa para o amigo que o amigo não quer ouvir. E a gente é as pessoas mais solitárias do mundo, sabia disso? Amigos íntimos não dá para ter, porque as pessoas não querem estar perto da gente todo o tempo. Quer a gente quando está com problema, quando está passando por dificuldade, quer a gente quando é uma autopromoção, mas no dia a dia, não, vai descobrir tudo que eu ando, tudo que eu faço, não quer, não é verdade? A gente sofre. Mas as pessoas, naqueles dias, queriam estar com pessoas ungidas. Você vê o texto aqui, diz que os profetas, ou os discípulos dos outros profetas, quantos que eram?
50 de 50, em cada cidade tinha 50. Cada lugar que ele chegava tinha lá. E é tão interessante que eles eram os profetas do Apocalipse, né? Adoravam falar coisas terríveis na vida do outro. Rapaz, você vai perder essa unção boa, essa vida sua boa está acabando. Ficou a gente assim? Está acabando a mamata, rapaz. Daqui a pouco vai ser tirada a sua vida. Tem gente que é bom profeta do Apocalipse, né? Só profetiza coisa do fim. Só miséria. Nada bom. Vê que a pessoa está ruim, vem dar uma palavra de encorajamento, não, a palavra para destruir, né? Ei, mas está chegando, estou sabendo aí que os seus dias estão acabando. Essa mamata sua está acabando. Tem gente que ama dar má notícia. E não é diferente, nos dias de Eliseu era a mesma coisa. Ele falou assim, rapaz, vai ser tomado. Ele falou, rapaz, nem me fala disso. Porque ele tinha um foco na vida dele, amém? Ele tinha um objetivo, falou assim, eu quero pensar em coisas boas, eu vou estar com ele para coisas boas. Eu vou concluir, porque eu tenho, que é tanta coisa para falar, dizendo algo muito especial. Eliseu entendeu que, embora existia uma unção poderosa na vida de Elias, ele sabia quem era a fonte dessa unção. E é isso que eu quero que você guarde no seu coração. Quem era a fonte da unção. Quando ele pega o manto e ele vai, eu acredito que ele olhou para o rio, né? Passou, o rio fechou, ele olhou e falou, o quê? Que eu vou voltar molhando meu pé? Rapaz, passei dali agora, o negócio abriu, eu vou voltar nadando? Ou vou dar a volta? Ele falou assim, vou experimentar agora. E quando ele pega o manto, ele gritou, agora eu quero ver a unção de Elias. E pá! Foi isso que ele fez? Ele sabia que a unção não era de Elias. Ele sabia que a unção era do Deus de Elias. Isso é um recado para muita gente que assiste, muita gente que não entende, que acredita que unção está em pessoas e em lugares. Hello? A unção é de Deus. Ela pode estar até residindo em uma vida ou em outra, mas ela vem de Deus. Amém? Profetas ungidos são de Deus. Lugares ungidos são de Deus. E ele sabia disso. Ele falou, aonde está o Deus de Elias? Essa afirmação é importantíssima. Porque além de seguir o processo, além de seguir tudo que Deus quer que você siga para receber essa unção especial na sua vida, você não pode esquecer quem é a fonte dessa unção. Você não pode esquecer que é Deus a fonte da sua unção. Não é o pastor Fernando, não sou eu. Tem gente que fala assim, quem vai pregar hoje? Quem vai pregar hoje? Quem é? Deixa eu ver se é ungido essa mensagem. Meu irmão, quem é ungido é o Deus que deu a mensagem e não o mensageiro. Quem é ungido é essa palavra e não eu, essa palavra que é ungida. A mim cabe apenas entregá-la. A gente tem que mudar o foco que a gente tem tido, achando que a unção é estar sobre A ou B. É claro que algumas pessoas têm uma unção especial, diferente, porque estão buscando, porque estão pagando o preço. Mas quando Deus chama alguém e essa pessoa se disponibiliza, a unção sobre essa pessoa também. A unção de Deus sobre as pessoas que cantam, que ministram, que fazem a palavra de Deus acontecer. Eles são um exemplo de alguém que buscou viver o novo de Deus. Procurou Deus a unção e não a unção de Deus. Vou repetir. Procurou o Deus da unção e não a unção de Deus. Muda o foco. Começa a buscar de forma correta Deus que te dá unção. Começa realmente a abrir o seu coração e falar assim, sabe uma coisa? Eu acredito que é uma unção de Deus para a minha vida, que é um chamado de Deus para a minha vida. E eu vou determinar o tanto que eu quero. Tem gente que fala assim, dá para dar uma meia unção? Não é unção dobrada, ele quer meia unção. Porque ele não quer muito compromisso, ele não quer muita mudança. Ele está disposto a mudar um pouquinho. Não, manda meia unção. Porque sabe de uma coisa, unção vai mudar a sua vida. A presença de Deus vai mudar a sua vida. Você está disposto? Eliseu passou realmente a ser um profeta especial, porque tinha ousadia. Conclusão essa mensagem, você que me ouve, você que está presente, Deus está buscando pessoas ousadas. Eu vou repetir, Deus está buscando pessoas ousadas. Pessoas que não estão aqui nesse mundo, entendendo que estão aqui simplesmente para preencher lacunas, ser coadjuvantes de pessoas A, B ou C que são ungidas. Deus está chamando pessoas para ungir. Deus está chamando pessoas para derramar o seu Espírito sobre ela. Deus, sabe, irmãos, nós vivemos dias que pastores, homens de Deus estão assim, igual Elias estava.
doido para falar, Deus, levanta mais gente, porque está demais. Me manda ungir uns 10 aí, porque está feio o negócio. Hoje a carga é muito grande. Como é bom chegar num lugar, irmãos, está cheio de profeta, cheio de gente para falar a palavra de Deus, cheio de gente para pregar, cheio de gente para ministrar, cheio de gente para encorajar. Hoje em dia tudo é pastor, pastor, pastor. Eu falo, cadê os ungidos? Onde estão? Que Deus possa levantar nos nossos dias pessoas ousadas que querem mais de Deus. Deus quer usar pessoas nesses nossos dias, irmãos. Deus quer usar. Mas para isso acontecer, o processo é o mesmo. Está disposto a abrir mão de onde você está hoje? Do que você tem? Dessa vestimenta tão especial que você carrega achando que é alguma coisa? Eliseu disse, para ter o que Deus tem para mim, eu estou disposto a rasgar tudo. Para ter o que Deus tem para mim, eu estou disposto a abrir mão da minha segurança. Para ter o que Deus tem para mim, eu estou disposto a andar onde Deus mandar eu andar. Betel, Jericó, o Jordão, o que tem que fazer? Para ter o que Deus tem para mim, eu vou aonde Deus me mandar. Que Deus possa falar com você hoje. Que algo comece a mudar dentro de você, um alvoroço aí, que seja fagulhas de luz que esteja dentro de você hoje. Que você possa deixar o Espírito Santo dizer, sabe uma coisa? Eu vou te usar. Você quer? Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Primeiro deixa eu falar com as pessoas que estão no vídeo. Obrigado por nos dar esse tempo de falar com você. Eu não te conheço, não sei onde você está com Deus, mas eu quero que você acredite no que aconteceu com Eliseu é possível hoje. Tudo o que nós precisamos nesses nossos dias são de vasilhas. Pessoas que estão dispostas a se colocar no lugar para Deus encher. Permitir que o Espírito Santo te encha, que você conheça a Deus. Se você já é servo de Deus, entregou a sua vida para Jesus, sabe o que é realmente essa intimidade com Deus? Deus tem um plano na sua vida. Comece a andar com Deus, vá para a casa de Deus. Busque ter intimidade com Ele. Se humilhe, beba realmente da fonte do Senhor. E busque essa unção. Busque essa unção na sua vida. Seja alguém que vai marcar a sua geração. Eu oro por você em nome de Jesus. Entre em contato com a gente se você desejar. Deus te abençoe.